Então, vamos iniciando a nossa oração, vamos fechando os olhos, respirando profundamente, tomando consciência de si, vamos agradecendo a Jesus, lembrando que nós podemos agradecer sempre mais, porque melhor que os nossos olhos sempre olhem para baixo, para que possamos assim ver aqueles que estão piores do que nós. Poderemos desta forma agradecer a Deus por tudo que vivemos e por tudo que somos. E assim nós pedimos, Senhor Jesus, permita que os nossos anjos da guarda, de cada um de nós, sintonizado aqui, agora, que cada um de nós possa receber o seu anjo da guarda, para que ele possa nos auxiliar a conduzir os nossos pensamentos e compreensões, para que possamos olhar para dentro, para que possamos nos entender, verificando o que é necessário para modificarmos em nós e encontrarmos a felicidade e o caminho da luz. Que a vontade de Jesus seja feita e que assim seja. Só um minutinho. Certo. Bem, então vamos iniciando o nosso estudo. Estávamos já falando sobre o que é supérfluo e o que é necessário. Dentro desse entendimento que nós estamos fazendo a respeito das perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, do que necessitamos para sermos felizes. É o que todos nós queremos, né? A felicidade. Só que como é que nós nos perdemos deste caminho, porque vemos tantas coisas acontecendo ao nosso redor e muitas vezes nós até perdemos um pouco da esperança, porque parece que as coisas às vezes pioram, principalmente nesses tempos, né? Que nós estamos observando tantos acontecimentos, tantas coisas tão fortes. Esse ano de 2020 está sendo bem pesado, né? Então, eu gostaria de adentrar um pouco mais nessa compreensão do que realmente nós necessitamos, porque tudo se trata de nós desenvolvermos o nosso pensamento, precisamos compreender. Sabemos que na época que Jesus veio, a humanidade não estava preparada para entender coisas maiores. Eu acho que nem existia a palavra do supérfluo necessário, não sei, isso é uma suposição minha. Mas certamente aquilo que era necessário naquela época é muito diferente do que hoje nós temos como necessário para nossas vidas. Toda a tecnologia e tanta coisa que evoluiu, facilitando, né? Imagina só, quando a gente escuta uma história de um avô, de uma pessoa mais idosa, contar como vivia na sua infância, na sua juventude, nos assustamos. E hoje mesmo, quando nós comparamos o que existia há 20, 30 anos atrás, a gente já se surpreende. Então imagina na época de Jesus. Então por isso que Jesus prometeu o Consolador, aquele que viria nos trazer os recursos necessários para encontrarmos a felicidade. E claro que nós estamos então nesse momento em que se anuncia uma nova era. Então eu quero dizer aqui, unindo essa questão do que é supérfluo e necessário, lembrando que eu sempre falo, né? Vamos avaliar nós estamos aqui, nós estudando, então nós vamos fazer essa avaliação
interna, o que para mim é necessário. Nós vamos começando por aquilo que é material, né? Parece que é mais fácil. O que é necessário, o que é supérfluo. Ainda mais quando a gente fala sobre isso na época de Jesus. O que era necessário para viver naquela época, muito diferente do que é hoje. Parece que a gente vai logo pro material. Aí nós podemos pensar outra coisa. Nessa questão primitiva, ou nessa questão da nossa natureza primitiva, que estamos ainda mais próximos do nosso primitivismo do que do objetivo evolutivo, dentro desse nosso primitivismo, nós, há mais tempo atrás, necessitávamos de maiores dificuldades a nível material. A nossa inteligência era menor, nossas capacidades psíquicas menores. Então, o nosso espírito, num corpo físico, necessitando coisas para sobreviver, precisava desenvolver a inteligência. Todo ser, há mais tempo atrás, que vinha chegando em corpo físico, todo o espírito que vinha reencarnando necessitava passar por estas dificuldades materiais, devido às necessidades fisiológicas, às necessidades corporais. Então, para isso, diante da grande insatisfação, o ser humano foi desenvolvendo inteligência. E desta forma, nós viemos reencarnando, trazendo tendências, conhecimentos de uma vida a outra. Todos nós trazemos tendências boas e ruins de vidas anteriores, de experiências anteriores, todos nós. Só que lá atrás precisávamos das problemáticas materiais para nos instigar a inteligência, para desenvolver em nós o trabalho, a necessidade de pensar, de raciocinar, desenvolvendo melhores condições materiais de vida. Hoje, que tudo isto já está assim no automático, é fácil. O conhecimento, ele já existe na construção de casas, automóveis, tecnologia informática, tudo isso. Como nós podemos tanto agora pensar, né, como Deus foi generoso conosco, passando por este período de transição planetária, com esse abalo todo da pandemia, do corona. Se não tivéssemos a internet, se não tivéssemos esses meios de comunicação, seria muito pior, muito pior. Então, Deus nos forneceu este presente. Por quê? Porque nós estamos evoluindo. Nós estamos há muito tempo desenvolvendo a inteligência. A inteligência, ela deve ser desenvolvida. É um dever de cada um de nós desenvolver a inteligência, desenvolver a maneira de raciocínio, tentar compreender. E é por isso essa parte da nossa inteligência em relação à matéria já cresceu muito. Agora chega uma nova etapa. É como se a gente pulasse para uma outra série, né? Uma outra escola. A gente está subindo o degrau de conhecimentos e de preparação. É claro que com isso a gente também está recebendo o quê? Maiores problemas, maiores dificuldades. E essas dificuldades, obviamente, elas vão se mostrando em situações que nós não sabemos como lidar. É assim a tarefa nova, ou a lição nova, né?
não seria uma nova lição se fosse repetir aquilo que nós já sabemos. Então, a gente pode pensar, puxa vida, mas Jesus já falou tantas coisas, o Espiritismo vem, tá aí, estão aí os livros, a teoria para nos auxiliar nessa compreensão do que Jesus disse, né? O Espiritismo vem, nos traz os detalhes para que a gente possa aprofundar mais o conhecimento, nos explica, nos traz perguntas através do Livro dos Espíritos, por exemplo, que nem nós mesmos fizemos essa pergunta dentro de nós, né? Então, o Livro dos Espíritos, Allan Kardec, ele nos instiga a pensar, a raciocinar. Então, até no encontro nosso passado, eu falei que nós iríamos ver também sobre a fé, os tipos de fé e tal. Mas eu acho que nós vamos deixar isso para a semana que vem, porque realmente este ponto aqui do que é necessário, do que é supérfluo, eu acho que é importante a gente poder colocar isso mais em prática na vida da gente, porque existe o necessário e o supérfluo a nível material e existe o necessário e o supérfluo a nível espiritual, moral, a nível de pensamento. Então, acho que é importante a gente conseguir estudar isso e colocar isso em prática, como a gente está fazendo nos encontros, cada encontro que a gente está fazendo, a gente está colocando um tema de casa, né? E assim a gente consegue trazer a teoria para dentro de nós e transformando a teoria em sabedoria, porque senão a teoria vira só um conhecimento. E quando o conhecimento ele não é usado na nossa prática, não vai valer nada, né? Daí aí seremos aqueles que dirão mais tarde, Senhor, Senhor. Né? Não é isso que nós queremos realmente caminhar num caminho iluminado, num caminho seguro, que nos conduza a Jesus e não num caminho de ilusões. E aí é que nós entramos, que caminho que esse mundo material e a nossa sociedade vem nos empurrando. Quantas necessidades estão sendo criadas que são supérfluas, que não são necessidades. Existe uma venda no sentido de estar sendo vendido de muitas coisas para desencadear apenas num lucro, num consumismo. E nós precisamos tomar atenção a isso, porque isso não é tão bonitinho assim. Eu acho que nós queremos pensar que isso é inofensivo, mas não é, não é. Então, nós vamos ler agora a Revista Espírita de outubro de 1866. A Revista Espírita, eu quero só lembrar que depois que o Allan Kardec escreveu os livros, ele foi fazendo revistas mensais. E essas revistas mensais, elas foram unidas, no caso, fazendo um livro por ano com as 12 revistas mensais dentro. E então nós vamos ver aqui em outubro, 1866. Acho que é importante a gente lembrar, não é 1966, é 1866, porque é uma coisa impressionante. O que, lendo essa revista, na sua extensão, é impressionante. Parece que a gente está lendo algo que foi escrito agora, nesse mês. Então, quem quiser aprofundar um pouquinho mais a compreensão que o Espiritismo nos dá,
procurem, né? Quem quiser vir aqui, lembrando que nós temos na nossa biblioteca e temos também na nossa livraria. É só entrar em contato que nós vamos agendando para organizar, para que vocês tenham em mãos. Então, claro que eu resumi, né? Peguei um pedacinho só. O que distingue os espíritos atrasados é, para começar, a revolta contra Deus pela negação da providência. Aqui está um pedacinho que, se nós não prestarmos atenção, parece que não tem grande importância. Mas vamos pensar o que significa isso aqui, revolta contra Deus pela negação da providência. Quantos de nós jamais pensou que existisse dentro de si revolta contra Deus? No entanto, eu quero lembrar também que esses escritos aqui, está explicado na revista, que não foi assim invenção do Kardec. Textos que o Kardec foi escrevendo durante as conversas com os espíritos. Tá? Então, os espíritos mais elevados foram respondendo, além de todo o livro dos espíritos. Kardec, ele tinha uma capacidade de ampliar os pensamentos bem além do que muitos de nós hoje conseguimos. E por isso ele conseguia fazer perguntas que conduziam ele a esclarecimentos tão grandes. Então, a revolta contra Deus, o que distingue os espíritos atrasados. Ninguém de nós deseja ser atrasado, mas nós temos que ter a humildade em saber que certamente, vamos dizer assim, então provavelmente todos nós aqui, é muito provável que nós perdemos a oportunidade de irmos para planetas mais evoluídos. Devido ao quê? Um dos motivos, a revolta contra Deus pela negação da providência e de todo poder superior à humanidade. O que significa isso aqui? Quantos de nós não tem consciência sequer de que existe dentro de si uma revolta contra Deus por qual caminho? Pela negação da providência e de todo o poder superior à humanidade. Quantos de nós acredita que Deus tem um poder superior à humanidade e que Deus, ele controla a providência? O que seria isso? Por exemplo, a pandemia. Aconteceu sem o conhecimento de Deus? Certamente que não. Aconteceu com o conhecimento de Deus e Deus permitiu, porque nada acontece sem a permissão divina. Nada acontece sem a permissão de Deus. Absolutamente nada. Deus permitiu que viesse o Consolador, o Espírito da Verdade, para nos esclarecer deste tempo de transição planetária, para nos esclarecer da nossa necessidade de darmos atenção ao nosso espírito. Deus nos proporcionou acomodações melhores, questões materiais mais fáceis, tecnologias, facilitando aos sofrimentos físicos, materiais. Claro que atualmente, apesar de tudo, ainda existem aquelas criaturas que sofrem fome, miséria, frio, mal têm moradia, sabemos disso. Mas esses são os nossos instrumentos evolutivos. E se nós não fizermos bom uso desta nossa encarnação,
estaremos passando por esse tipo de lição que a miséria traz para amolecer o espírito, para nos amolecer, para nos tornarmos gratos a Deus e caridosos. Então nós vamos adiante. Só para lembrar isso aqui, a revolta, o que distingue os espíritos atrasados é, para iniciar, a revolta contra Deus pela negação da providência e de todo o poder superior à humanidade. Quantos de nós confia somente no recurso do próprio trabalho, acumula e guarda, porque não confia na providência divina, não confia no poder superior que Deus tem sobre a humanidade? Isso aqui é para pensar bastante. Bom, depois disso, é a propensão instintiva às paixões degradantes, aos sentimentos do egoísmo, do orgulho, do ódio, do ciúme, da cupidez, enfim, a predominância do apego a tudo o que é material. Puxa, mas então nós vamos pensar aqui. Ó, está em segundo lugar, né? Que distingue os espíritos atrasados. Nós temos que ter essa humildade, nós estamos aqui num planeta inferior, nós perdemos oportunidades, ou talvez perdemos oportunidades de seguir com outros espíritos que se transformaram, que fizeram todos os esforços possíveis e que foram adiante. Nós agora estamos num período, agora dá para dizer há 150 anos atrás, hoje e mais um bom tempo, mas nós estamos agora realmente muito próximos. Porque há 150 anos atrás já diziam que estavam nesse período. Vamos entender, quem quiser ler a Gênese, vai explicar também a formação do mundo, são milênios, né? É um tempo longo. Lembrando que o nosso espírito está temporariamente nesse corpo físico. A vida encarnatória, a vida nesse corpo físico, ela é temporária, passageira. É um pequeno espaço de tempo em que nós estamos aqui no corpo físico. Por isso, a consciência de que nós devemos fazer bom uso do tempo que Deus nos dá. Então, dentro desse bom uso, nós deveríamos valorizar mais as questões espirituais do que a matéria. Mas, por falta de fé na providência divina, nós valorizamos mais a matéria. E muitos de nós afirmam consigo que quando se aposentar vai cuidar do espírito, porque vai ter tempo para cuidar do espírito. Só que não é bem assim que Jesus ensinou. Isso também não quer dizer que devamos deixar de cuidar da matéria. Não. Porque a Terra nos oferece tudo que nosso corpo físico necessita. Só que nós necessitamos trabalhar para conseguir tudo. Mas na medida em que vamos desenvolvendo a inteligência, nós não vamos mais necessitando dos sofrimentos físicos, materiais. Advirão, então, outro tipo de lição, outros tipos de provações. Agora aqui, como ele disse aqui, por segundo lugar, o que distingue os espíritos atrasados é a propensão instintiva às paixões degradantes. Aí vão pensar, puxa vida, mas todos nós fomos criados simples e ignorantes, iguais. Será que nós somos criados com esta propensão instintiva às paixões degradantes? Não. Mas se tornou uma característica do ser humano. Em função de ter, por livre-arbítrio, do ser humano ter se jogado desta maneira, às satisfações físicas, corporais. Então, essa instintiva propensão
as paixões degradantes aos sentimentos do egoísmo, do orgulho, do ódio, do ciúme e da cupidez. Enfim, a predominância do apego a tudo que é material. Vamos pensando, o que o ciúme, o ódio, o orgulho, o egoísmo tem a ver com a matéria? Alguns dizem até que o ciúme é a manifestação do amor, ou é consequência do amor. Não. O ciúme manifesta a predominância do apego ao outro. Apego, não tem amor. O que é esse apego a tudo que é material? É justamente o pensamento afastado da providência divina, o pensamento afastado dos verdadeiros tesouros espirituais. Então, a pessoa que se dedica tanto às conquistas materiais, a estes apegos, e também onde as pessoas se tornam coisas também, né? Os outros se tornam coisas, porque quem tem ciúme considera o outro como uma coisa, algo que possui para si. A quem se dedica dessa maneira o seu tempo, a sua vida, vamos só pensar, está ao mesmo tempo se dedicando a desenvolver as virtudes em si? Podemos avaliar isso em nós. O que faz, o que o ódio tem a ver com a matéria? O orgulho, a gente sabe. O orgulho é mais fácil de entender, né? Porque a gente conhece a nossa sociedade. A pessoa que tem o carro mais caro, a pessoa que tem a casa mais maravilhosa, a pessoa que tá com a roupa daquela marca super cara, a pessoa se sente superior aos irmãos, superior aos outros. Não tem nada de superioridade moral, tem superioridade material. Mas a pessoa mistura tudo. Ela acha, então, por ter a posse das coisas, ela acha que ela vale tanto quanto aquelas coisas. Então, vê como a pessoa se coloca como uma coisa, claro que vai tratar os outros, seus afetos, suas conquistas também vai tratar como coisas. E aí o ciúme, consequência direta. Ódio. O que o ódio tem a ver com a matéria? O ódio é um sentimento grosseiro. A matéria é algo grosseiro. A matéria desenvolve esta força agressiva. O apego à matéria é querer possuir. São sentimentos distantes das virtudes, da elevação moral a que Jesus nos convida. Vamos adiante. Falando agora, então, isso aqui até agora foi para a gente iniciar essa autoavaliação do que é necessário, do que é supérfluo. Agora nós vamos ver aqui o que ainda o Kardec explicou sobre, só um detalhezinho sobre esse momento e como que esse momento de transição planetária. São esses os vícios de que a Terra deve ser expurgada, os vícios de que a Terra deve ser expurgada pelo afastamento daqueles que se recusam a se emendarem, daqueles que se recusam a se transformarem, porque eles são incompatíveis com o reino da fraternidade. E porque os homens de bem sofrerão sempre com o seu contato. A terra ficará livre deles, e os homens marcharão sem entraves
para o futuro melhor, que lhes está reservado, como prêmio aos seus esforços e à sua perseverança, enquanto esperam que uma depuração ainda mais completa lhes abra a entrada dos mundos superiores. Temos a eternidade pela frente. Agora, nós vamos pensando, será que eu quero realmente acompanhar os habitantes deste planeta? Será que eu quero realmente me transformar daquilo que eu e todos os nossos colegas, mas agora é momento da gente pensar em si. Será que eu quero realmente participar deste mundo de regeneração? Eu quero realmente deixar para o passado a cupidez, o ciúme, o ódio? Eu quero deixar para o passado esses sentimentos de orgulho, os sentimentos de egoísmo, esses comportamentos que o orgulho e o egoísmo fazem a gente ter? Será que eu quero realmente identificar dentro de mim esses pensamentos e esses comportamentos? Eu quero realmente modificar e participar disso? Ou eu quero continuar vivendo com pessoas que competem, as roupas mais bonitas, as casas mais bonitas, as pessoas que têm orgulho? Eu quero largar disso e viver uma vida mais simples? Porque isso é uma questão, não é, nós não estamos para avaliar o que agora deve-se ou não fazer, é uma questão individual, cada um deve identificar em si. Porque tem pessoas que vão dizer, não, eu não quero. Não, eu não quero deixar de competir, eu não quero deixar de me sentir superior às outras pessoas, eu não quero me igualar a uma pessoa de outra cor, não quero me igualar a uma pessoa que é mais pobre do que eu, não quero me igualar a outros que não se vestem tão bem, ou a outros que não são tão estudados quanto eu, não quero me igualar. Eu não quero fazer a fraternidade e a solidariedade. Eu quero viver do meu jeito, eu quero cuidar do meu quadrado e ponto. Podemos fazer isso? Claro que sim. E devemos fazer essa decisão. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer essa autoavaliação. O que eu quero daqui para diante? Daqui para diante. Porque assim, mas o que eu fui daqui para trás nesta vida, o que eu me recordo, eu não posso. Pode, pode sim, porque Deus perdoa a todos. Deus é a criatura mais paciente, mais amor, que nós não conseguimos compreender. Mas não importa o que fomos, o que fizemos, importa é o que decidimos daqui para frente. E a partir desta decisão, nós receberemos oportunidades a nível de vida corpórea e auxílio a nível espiritual. Porque o nosso objetivo, na verdade, o nosso objetivo é a evolução. Então, a nossa evolução vai acontecer naturalmente, porque faz parte da lei de Deus. Mas, se nós quisermos nos manter vivendo em egoísmo, em orgulho, com ambições, não importa se pisa em cima dos outros, com ódios, com ciúmes, com essas competições, podemos, mas isso vai exigir muito esforço.
e com certeza sofrimentos, porque não faz parte da natureza divina. Bom, eu quero... Já está na hora? Quase, né? Vou até pular um pedacinho aqui que eu separei para a gente ler. Jesus falava dos tesouros dos céus, cuja aquisição deve ser para nós fruto de uma ambição nobre, a qual devemos dar urgente prioridade. Olha o que Jesus aconselhou. E aí eu peguei um texto do Chico Xavier. E o texto inicia assim: o supérfluo e o necessário. Eu acredito que todos vocês já ouviram em algum momento esse texto. Alguma frase pelo menos. Uns queriam um emprego melhor, outros um emprego. Uns queriam uma refeição mais farta, outros apenas uma refeição. Uns queriam ter pais mais esclarecidos, outros apenas queriam ter paz. Uns queriam ter olhos claros, outros queriam apenas enxergar. Uns queriam ter voz bonita, outros queriam apenas falar. Uns queriam o silêncio, outros ouvir. Uns queriam um sapato novo, outros ter pés. Uns queriam um carro, outros queriam andar. Uns queriam o supérfluo, outros queriam apenas o necessário. Querido Chico Xavier, nos abençoa com a sua existência entre nós. A ideia hoje era trazer para vocês alguns conceitos mais práticos do que seria o supérfluo e do que seria o necessário. E como eu me surpreendi agora com o tempo, eu pulo essa parte e eu vou colocar algumas sugestões do nosso grupo mais tarde. E eu vou ainda roubar um pouquinho mais de tempo de vocês. Eu vou colocar algumas medidas que foram sugeridas pelo Espírito André Luiz, também pelas mãos do Chico. E essas medidas, elas podem nos servir como um roteiro para nos auxiliar também nessa parte prática, tá? Nessa educação que nós precisamos fazer sobre a nossa ânsia de consumir e de acumular bens. Então, André Luiz, ele disse o seguinte, nos auxiliando no nosso crescimento espiritual, né? Não adianta, a gente tem que entender isso. O nosso crescimento espiritual, ele precisa das nossas experiências materiais. Tanto é que o nosso espírito necessita da encarnação, da vivência aqui no plano físico, para que possamos ter essas experiências, para que possamos sentir a importância das coisas, das sensações, conscientizar os nossos sentimentos, né? Olha o que o André Luiz, então, nos traz para a nossa prática.
Não converta o próprio lar em um museu. Ele começa aí. Utensílio inútil em casa será utilidade na casa de outro. O desapego começa nas pequenas coisas. E o objeto conservado, sem aplicação no recesso do lar, explora os sentimentos do morador. Olha que interessante. Acumular bens dentro de casa sem utilidade explora os sentimentos do morador. Energia estagnada. Não está de acordo com a lei de Deus, não está de acordo com a lei da caridade, por consequência, prejudica. Outra. A verdadeira morte começa na estagnação. A verdadeira morte começa na estagnação. Não é só na estagnação do nosso corpo físico, é na estagnação das coisas que acumulamos, que deixamos ali paradas. Olha que incrível isso. Quem faz circular os empréstimos de Deus renova o próprio caminho. O que são os empréstimos de Deus? Tudo que nós temos. Só temos porque Deus permitiu. Transfigure os apetrechos que lhe sejam inúteis em forças vivas do bem. Retire da despensa os gêneros alimentícios que descansam esquecidos, para distribuição fraterna aos companheiros de estômago atormentado. Reviste o guarda-roupa, libertando os cabides das vestes que você não usa, conduzindo-as aos viajores desnudos da estrada. Estenda os pares de sapatos, aqueles que lhe sobram, aos pés descalços que transitam em derredor. Tá aqui, na prática, né? Olha, um espírito elevadíssimo que usa as mãos do Chico Xavier para escrever, para nos dar isso aqui, mastigadinho pra gente. Elimine do mobiliário as peças excedentes, aumentando a alegria das habitações menos felizes. Revolva os guardados em gavetas ou porões, dando aplicação aos objetos parados de seu uso pessoal. Transforme em patrimônio alheio os livros empoeirados que você não consulta. Enderece esses livros àqueles que não possuem os recursos. Examine a bolsa, dando um pouco mais que os simples compromissos da fraternidade, mostrando gratidão pelos acréscimos da divina misericórdia. Cortando um pouquinho o texto, ele encerra: previna-se hoje contra o remorso de amanhã. O excesso de nossa vida cria a necessidade do semelhante. O excesso de nossa vida cria a necessidade do semelhante. Somos responsáveis por aqueles que mais necessitam. Porque neste mundo de regeneração em que estamos convidados a viver, não existirão miseráveis aos nossos lados. Porque todos nós faremos a caridade, a fraternidade. Não existirão esses necessitados que atualmente existem ao nosso redor. Nós cuidaremos uns dos outros. Ninguém mais sofrerá as necessidades corporais. Ninguém mais. Para que possamos desenvolver esta caridade, para que possamos identificar o que é necessário, o que é supérfluo em nossas vidas, nós precisamos pensar muito, nos dedicar e elevarmos a nossa fé na providência divina. E isso nós vamos conseguindo através dos estudos, das meditações e das orações diárias, de preferência,
como Joana de Ângeles aconselha, 15 minutos por dia de estudos, 15 minutos. E duvido, não há ninguém que possa dizer que não possui esses 15 minutos, porque se vai somar quantos minutos por dia fica olhando programinhas, outras coisas no celular, provavelmente dá mais do que 15 minutos. Então, usa-se a tecnologia, o celular, para estudar. Coloca no celular os livros, ou anda com ele debaixo do braço, como fazia Chico Xavier, que andava com o Evangelho embaixo do braço para consultá-lo sempre que ele sentia qualquer abalo. Bom, nós agora entramos no assunto fé e vamos continuar. No próximo encontro, eu agradeço a todos vocês a presença e agora nós vamos encerrando os nossos estudos com uma pequena oração. Vamos assim elevando os nossos pensamentos ao nosso grande Mestre Jesus. E vamos, como necessitados que somos, vamos pedindo a Jesus a permissão para que os bons espíritos trabalhadores da luz possam ir ao encontro de todos os nossos familiares, amigos, amigas, de todo o nosso bairro, nossa cidade, as cidades vizinhas. Desejamos, Senhor, que a fraternidade, que o amor vibre em todos os corações, para que possamos todos vivermos como verdadeiros irmãos que somos. Senhor Jesus, que a tua vontade seja feita antes da nossa e que a nossa vontade se transforme para ser igual à tua, Senhor. Que as tuas bênçãos se derramem sobre toda a humanidade. Que assim seja.